Certo. Boa noite. É muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez em torno do Evangelho, renovando os nossos ideais cristãos, sempre contando com o auxílio e a proteção dos nossos mentores e do plano espiritual dessa casa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos falar uma parte desse capítulo, que terá continuidade na próxima semana. Esse capítulo nos fala sobre o perdão. O capítulo, através das mensagens, passagens do Evangelho, dos comentários de Kardec e das instruções dos Espíritos, vai nos ensinar e nos falar sobre a maneira correta de perdoar. Nos ensina que o perdão deve ser verdadeiramente generoso. O perdão deve ser sem segundas intenções, sem ter nenhum pensamento oculto. Ele deve ser dado com delicadeza, sem ferir o amor próprio do próximo. E o capítulo começa com 3 passagens do Evangelho. O primeiro é aquele que dá o título ao capítulo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Ou seja, é dando que se recebe. Ou como Cristo nos fala, a cada um segundo as suas obras. A segunda passagem é: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Jesus ensinou isso no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Afinal, com que direito nós pediríamos o perdão, reclamaríamos o perdão das nossas faltas, se não fazemos o mesmo com os outros? Então, a medida que nós usamos para com o próximo, essa mesma medida vai ser usada para conosco. E a terceira passagem é aquela em que Pedro faz aquela pergunta: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Ou seja, pondo um limite ao perdão. E Jesus lhe responde: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E quando ele diz isso, que perdoemos 70 vezes 7, ele nos ensina que a misericórdia deve ser dada sem limite. E Kardec, iniciando seus comentários, nos ensina que a misericórdia é um complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso também não pode ser brando e pacífico. E que a misericórdia consiste no esquecimento e principalmente no perdão das ofensas. Então, o que é ser misericordioso? É aquele que demonstra essa misericórdia. É aquele que possui a capacidade de perdoar, que é clemente, que é indulgente. Então, a misericórdia pode ser entendida como o amor em ação, a ação do amor. E o capítulo, quando fala sobre uma tarefa difícil, que é a reconciliação com os adversários, ele começa com aquela passagem em que Jesus nos aconselha: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não entregue ao ministro da justiça, e não sejas metido em prisão. Digo-lhes em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo.
quer dizer, numa linguagem clara, num português claro, para aquele que não perdoa, a conta é muito alta. E lembra-nos Kardec que na prática do perdão, como na prática do bem, não há somente o efeito moral, há o efeito material. E nos dá um exemplo. Como sabemos, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então, quando Jesus está recomendando que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, ele não está somente querendo apaziguar essas discórdias, ele está querendo que essas discórdias elas não se perpetuem na erraticidade e nas existências futuras. Assim, no ponto de vista da nossa paz de espírito, na nossa tranquilidade futura, que cada um de nós repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe a seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de animosidade. Foi Jesus, sabendo que a falta de perdão causa em nós, a origem de muitas doenças físicas e mentais, é que ele nos aconselha a perdoar. E quando fala o capítulo sobre o sacrifício mais agradável a Deus, mais uma passagem. Se, portanto, quando fordes colocar vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e vá antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Ele está nos convidando a fazer um exame de consciência. Quando lembramos que temos algum desafeto, algum problema com o nosso irmão, de reconciliar com esse irmão antes de nos apresentarmos ao altar, a Deus. Tem uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, a questão 919, que Kardec faz uma pergunta muito específica aos espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Kardec está perguntando o meio mais eficaz, ou seja, aquele que dá resultado. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É um grande desafio nós nos conhecermos, olharmos e sabermos quem somos. Nós nos conhecemos quando a questão é perdoar, sabemos qual é a nossa real capacidade de perdoar, e quando se trata de entender e compreender o próximo. Então, diante dessas situações, dessas provas, é que vemos o quanto nós nos conhecemos. E quando ele diz: vá te reconciliar primeiro com teu irmão e depois volta para fazer a tua oferta, Jesus ensina que o sacrifício agradável ao Senhor é a dos próprios ressentimentos. É sacrificar esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo e procurar a reconciliação. E que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. Que antes de nos apresentarmos para sermos perdoados, nós temos que já ter perdoado e reparado o agravo que por acaso temos feito ao próximo. Kardec comenta essa passagem explicando que, entrando no templo do Senhor, deve deixar-lhe de fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o próximo. Ele fala assim em templo, mas isso se aplica também quando adentramos ou estamos numa casa espírita, ou quando
nos preparamos para fazer as nossas orações, as nossas vibrações. E nas instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas, são duas passagens, são duas mensagens que nos falam sobre a importância do perdão. O quanto devemos nos empenhar em compreender e praticar o perdão. A primeira é do Espírito Simeão, que ele retorna àquela pergunta de Pedro: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ele fala que aí nós temos um dos mais importantes ensinamentos de Jesus, no qual nós devemos empenhar em entender e praticar. E manda comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida, mas tão grande em suas inspirações que Jesus nos ensinou. Jesus está nos convidando a sermos uma pessoa invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias, sermos brando e pacífico. A mensagem ela nos convida a prestar atenção na resposta de Jesus. Convida-nos a estudar e comentar essas palavras, a sermos indulgentes, sermos caridosos, sermos generosos e pródigos no perdão. Perdoai aos vossos irmãos, porque nós precisamos que sejamos perdoados. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgente, porquanto o mérito do perdão está proporcional à gravidade do mal. E aí ele nos convida: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias, não deve ser um termo vão. Olvidai o mal que vos hajam feito e não pensais, senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aconselha-nos a cuidarmos de eliminar todo sentimento de rancor e conclui fazendo um desafio. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E a segunda mensagem é do apóstolo Paulo, que vai falar sobre o perdão. O perdão aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, ao darmos o perdão, nós vamos nos tornar melhor do que nós éramos. E perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, pergunta Paulo, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Essa mensagem também reforça a necessidade e a importância do perdão, e que ela deve ser dada de coração, ou seja, aquela que lança um véu sobre o passado. E esse é o único perdão que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. E lembra que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. E Paulo termina lembrando que o verdadeiro perdão se reconhece nos atos bem mais do que nas palavras. Então, o perdão significa não ser vingativo, não retribuir o mal com o mal. A humanidade, ela continua clamando por paz, quer a paz, somente nesses que a violência ainda está presente. Mas se de fato nós queremos implantar a paz no mundo, nós não podemos alimentar o desejo de vingança contra quem quer que seja. E não se apaga a fogueira colocando mais lenha. Jesus
ele nos convida a mostrar o lado mais generoso, mais evoluído, a mostrar a outra face, a dar a outra face. Todo mundo já ouviu aquela expressão, né? Usar o sapato dos outros, né? Calçar, caminhar com o sapato dos outros, olhar o mundo com os olhos do outro. Ou seja, significa a gente colocar o máximo possível, nos colocar o máximo possível no lugar do próximo, entender suas ações, seus sentimentos. Devemos compreender que cada um tem o seu tempo, cada um tem e faz o que pode. Cada um de nós está num grau diferente de evolução. E sobre o perdão e a misericórdia, Jesus nos deu um excelente exemplo. Após todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação, ele, do alto da cruz, diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, as lições de Jesus são o nosso mais perfeito roteiro de exame, autoconhecimento, quando ele nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, a fazer aos outros o que gostaríamos de receber, reconciliar com os adversários, perdoar sempre, os 70 vezes 7, até aprendermos a não nos ofender. Amar os inimigos, orar para os que nos perseguem, fazer o bem sem ostentação, ser misericordiosos. Jesus nos mostra esse caminho. E o exame da consciência, o autoconhecimento, nos mostra aonde nós estamos nesse caminho, nessa jornada. A própria reencarnação é para cada um de nós o exemplo do perdão incondicional de Deus, a nos permitir mais uma chance, mais uma oportunidade para resgate dos nossos débitos e retomarmos o caminho de evolução. As lições desse capítulo nos convidam ao perdão incondicional, a saber perdoarmos incondicionalmente. Não é uma tarefa que se aprende da noite para o dia, não é uma tarefa fácil. Exige que a pessoa entenda a situação e saiba que no final, isso vai nos beneficiar mais a ela do que a quem se deu o perdão. O perdoar é um sinal de evolução, um sinal de inteligência. E tem uma frase muito interessante de Chico Xavier, quando ele nos fala: o espírito que adquire a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. E por fim, lembremos que perdoar é um presente que se dá a si próprio, e quem perdoa tem mais luz. Quando evitamos de fazer o mal ou nos vingar de alguém, procuramos estender o bem, adotando a compreensão, o entendimento com o próximo, percebemos que a humildade começou a acender em nós a sua luz. Busquemos e fiquemos na luz. Que assim seja, graças a Deus.